Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Tome seu assento aí, dando glórias ao nome do Senhor. O ser humano, ele tem uma visão de si mesmo muito positiva. Nós normalmente nos concentramos ou tentamos nos concentrar na parte positiva que existe em nós. Nós temos por costume olhar sempre para o nosso lado positivo e, infelizmente, olhar sempre para o lado negativo das pessoas. É muito comum você encontrar um ser humano hoje detonando a pessoa de um outro ser humano. Quem sabe um amigo, quem sabe um vizinho, quem sabe até mesmo um familiar, e por incrível que pareça, quem sabe um irmão em Cristo Jesus que senta do teu lado aí. É muito comum nos dias atuais estas pessoas falarem mal umas das outras, queimarem na nossa forma de dizer, expor o lado negativo das pessoas. Mas o que não é comum é você conversar com alguém que fala mal de si mesmo. Não é muito comum você conversar com uma pessoa que vive falando mal dela mesma, só se essa pessoa tiver alguns problemas e sérios. Mas uma pessoa no seu estado normal, ela não fala do seu lado negativo, ela esconde as suas falhas, ela tenta inibir, porque ela acha que falar das falhas é fraqueza e é perigoso. Então nós aprendemos a falar da fraqueza do outro e não da nossa. Mas na verdade, quando eu falo mal de alguém, com certeza nessa vida alguém fala mal de mim. A grande realidade é que para algumas pessoas você não tem muito valor. Para algumas pessoas, se pudesse, você nem existiria. Mas já para outras, você é uma pessoa querida de algumas pessoas. E para você, você tem uma visão melhor do que aqueles que não gostam de você e do que daqueles que amam você. Mas a sua visão de você mesmo vai ser sempre a melhor. Mas o que acontece conosco é que nessa vida nós esquecemos de observar dois detalhes. Há duas perguntas que dificilmente um ser humano, durante toda a sua vida, ela faz. A primeira pergunta é: eu posso ser alguém para alguma pessoa, alguém bom na visão de algumas, alguém ruim na visão de outras, mas na minha visão eu sou a melhor pessoa que eu poderia ser. Mas a pergunta que se faz é: e para Deus,
quem sou eu? Nós não fazemos essa pergunta. Às vezes nós valorizamos mais o que as pessoas dizem do que aquilo que Deus diz de nós. Nessa vida, é muito fácil você encontrar alguém abatido, chorando, eu não vou mais para a igreja porque alguém falou mal de mim, sem valorizar o que é que Deus fala de nós. Qual é a visão de Deus relacionado ao ser humano? Quem somos para Deus? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nós, para Deus, não passamos a princípio de criação de Deus. A Bíblia diz que criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou, macho e fêmea os criara. Ou seja, todo ser humano, na visão de Deus. Quem somos para Deus, pastor? Somos criação dele. Somos, a princípio, apenas criaturas. A segunda pergunta que nós não nos preocupamos, ou o ser humano não se preocupa em fazer, é exatamente como eu estou diante de Deus. A primeira pergunta é quem sou para Deus. A segunda é como eu estou me comportando diante de Deus. A Bíblia mostra que o ser humano se engana. Quando você vai perguntar, ou conversando, ou as pessoas até levantaram um ditado aí que é muito conhecido, quando alguma coisa dá certo, as pessoas no rol de amizade dizem assim: eu também sou filho de Deus. É como se dissesse: deu certo porque Deus é meu pai e Ele me abençoou para acontecer aquilo. Mas normalmente quem diz isso são pessoas que não seguem a Jesus. Normalmente as pessoas dizem isso porque é ditado, porque foi criado aí por alguém, e as pessoas gostam muito de repetir essas frases de efeitos. Mas de fato, quem sou ou como estou perante o Deus pela qual nós servimos? Tem muita gente que se engana dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Por que as pessoas se enganam? Porque elas não sabem ainda a resposta para esta pergunta: como estou diante de Deus? Quando eu sei a resposta dessa pergunta, aí eu tenho a certeza se de fato sou filho ou sou apenas criação de Deus. Vamos lá, como eu estou diante de Deus? Ser humano ao todo, como o ser humano está diante do Senhor? De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Adão e Eva para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? No capítulo 3, versículo 6, lá está Adão e Eva comendo do fruto pela qual Deus disse: não coma. Daí por diante, toda a geração que nasceu de Adão e Eva, eu, você e todo este mundo, logo herdamos essa falta de caráter, ou este mau caráter de Adão e Eva, o caráter de sermos desobedientes a Deus. Todos nós já desobedecemos a Deus em alguma área da vida, até mesmo hoje. Hoje mesmo, se você parar para pensar, você desobedeceu a Deus em alguma área, em algum pensamento, em alguma palavra, em alguma ação, reação e tantos detalhes aí que nós desobedecemos a palavra de Deus. Logo, se nós estamos diante do olhar de Deus em desobediência, vem aí uma segunda característica nossa do ser humano diante de Deus. Como eu estou, pastor? Estou desobediente a Deus. Segundo, a Bíblia diz em Gênesis 3:8 que quando Adão ouviu a voz de Deus,
que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se o homem e a mulher da presença de Deus, porque o pecado nos afasta, a desobediência nos afasta o prazer de estarmos com Deus. Logo, a Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Deus a qual nós servimos. Como estou diante de Deus, pastor? O ser humano, primeiro, está em desobediência. Segundo, o ser humano está longe da presença de Deus. Romanos capítulo de número 5, versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como estamos diante de Deus, pastor? Desobedientes, longe da presença e condenados à morte. Ser humano está desta forma diante de Deus. Para piorar, a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 14, que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, e quem não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O ser humano está em desobediência, o ser humano está longe de Deus, o ser humano está condenado à morte, e o ser humano está condenado a ir para o inferno. Traduzindo, resumindo tudo isso, o ser humano está caído diante de Deus, caído em seus pecados, caído na escravidão. Mas o que acontece é que há um texto que nós lemos que diz uma boa e agradável notícia. Quando eu e você, como um ser humano igual a todo mundo, nos encontrávamos caídos também, a Bíblia diz no capítulo 18 de Jeremias, versículo 1: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Aqui faz toda a diferença, porque o ser humano pode estar caído, o ser humano pode estar no mais profundo abismo, o ser humano pode estar aprisionado, possuído por demônios, seja o que for, mas quando a palavra de Deus vem até ele, olha o que a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias e ele se levantou. Oh, glória! O homem pode estar caído, mas quando Deus libera a sua palavra, o caído fica de pé. Bendito seja Deus. Você um dia estava no mundo caído, quem sabe estava no centro de prostituição, quem sabe estava numa mesa de bar, quem sabe estava nas calçadas falando na vida alheia, ou enganado na idolatria, estava caído, mas Deus um dia liberou a palavra para você, e você está de pé hoje na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus vem para colocar o homem de pé. Só que há uma diferença. A palavra de Deus vem para todos, porque Deus é fiel e justo. A palavra de Deus vem para todos nós, e às vezes mais de uma vez. Quantas vezes alguém chegou para você falando algo de Deus? E pastor, eu fui de primeira, glória a Deus, mas tem gente que é teimosa. Ouve uma vez, não. Ouve 2 vezes, depois vai. 3 vezes, vai. Tem muitas das vezes a gente passa várias oportunidades, e a palavra de Deus vem até nós, a palavra de Deus vem até nós, a palavra de Deus vem querer colocar a gente de pé, e aí deixa para amanhã, deixa para outro dia, hoje não, e às vezes amanhã não chega.
Então qual é o desejo de Deus, pastor? Levantar o que está caído, e para isso Ele envia a sua palavra. Só que por que nem todo mundo que está caído é levantado? Porque nem todo mundo que está caído recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente já aprendeu aqui na doutrina, que não é a junção de letras. Não é o A mais o B, não é o B mais o A. A palavra que a Bíblia fala de Deus é uma pessoa. Em João capítulo 1, versículo 2, diz assim: no princípio Ele era a palavra, e a palavra estava no princípio com Deus, e a palavra é o próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus é diferente. Quando alguém lhe dá um conselho, alguém até ímpio, o ímpio fala com você, você fica até animado. Dá uma palavra de ânimo, você fica, bem, vai dar certo. Mas quando você vem para a igreja, irmão, e escuta uma palavra de Deus, você sai diferenciado. Você pode ter entrado aqui pensando em desistir de tudo, mas quando você ouve a palavra de Deus, você sai aqui acreditando que Deus vai abençoar você no meio do vale que você está. Porque a palavra de Deus não é palavra de homem. É uma pessoa, pastor. João 17, Deus disse assim, Jesus orando: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí João 14:6 diz assim, Jesus abrahou: eu sou o caminho, a verdade é a palavra é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Então quem levanta o homem caído, segura aí, não é Maria. Quem levanta o homem caído não é João. Quem levanta o homem caído não é São Paulo, não é São Pedro, não é Nossa Senhora. É o homem chamado Jesus, que é a palavra de Deus. Aleluia, oh, palavra poderosa. Eu estou sentindo esse poder dessa palavra nessa noite. Eita, que Jesus nessa noite está querendo levantar vaso. Oh, glória. 5 atitudes para mim me tornar vaso de Deus. Primeira atitude: crer que Jesus é a palavra de Deus. Você já fez isso para a glória de Deus? Você já creu e recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, coisas começam a acontecer na nossa vida. Primeira coisa que acontece: Ele nos levanta. Glória a Deus. O ser humano que andava em desobediência, quando a palavra de Deus vem, diz: agora você vai andar em obediência. Quem andava na desobediência e longe de Deus, quando recebe Jesus Cristo, ele aproxima um ser humano caído de Deus, e Deus o levanta outra vez. E ele faz o principal. Quando ele dá a salvação, quando nós recebemos Jesus, ele nos levanta e nos traz a salvação outra vez. Aí daqui começa, irmão, algo tão lindo, que quando nós recebemos Jesus como nosso suficiente Salvador, acontece algo lindo. Ele nos levanta. Só que esse nos levanta, irmão, significa tanta coisa. Uma coisa é você estar deitado, caído ou sentado. Uma coisa é você estar de pé.
Você não precisa dizer nada. Só estar sentado, deitado, caído, as pessoas já olham para você diferente. Tá caído? Sim, tá fraquinho. Você não disse nada, mas tá caído, tá deitado, tá sentado, as pessoas acham que você é um fracote. Você não disse nada. Por quê? Porque tá caído, tá sentado, tá deitado, demonstra isso e você dizer nada. Pior, né, Maria? Pior. Escuta. Mas quando você olha para uma pessoa que está de pé, ela não precisa dizer nada. Mas só em ela estar de pé, você já diz assim: está preparada, está apta, está pronta para a guerra. Quando Jesus nos coloca de pé, Ele começa a nos qualificar. É por isso que quando Ele me tirou alguns anos atrás da mesa do bar, Ele me colocou no altar e Ele me qualificou para pregar a palavra. O que é isso, pastor? Eu estava caído no bar, estava caído na cachaça, estava caído no cigarro, mas quando aceitei Jesus, Ele me tirou do bar, tirou da cachaça, tirou do cigarro, colocou de pé e me dá o ministério de pregação. Ele nos qualifica. Ele nos coloca de pé. Deus quer te qualificar. Esse negócio de pastor, Deus, meu chamado é na igreja dando glória a Deus, já é não. Deus quer levantar você. Levantar não é só tirar você do mundo, é usar você na presença de Deus. Ele diz assim: pastor, o que é que eu preciso? O salmista diz assim: ó, abre bem a tua boca, que eu te encherei. Quer ser usado por Deus? Se coloca na posição, fica de pé e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não quer só te salvar, Deus quer qualificar a tua vida. Deus quer usar você, seja na palavra, seja para dar um conselho para alguém, seja para fazer uma oração, seja para cantar um hino. Deus quer usar você, vaso. É por isso que Ele não só entra na tua vida, Ele te levanta. Mas é engraçado que acontece algo terrível aqui. A Bíblia diz aqui, ó, e Jeremias se levantou. Quando ele estava de pé, Deus disse assim para Jeremias, ó, desce. Peraí, Senhor, eu me levantei agora. Pois é, desce. Porque tem muita gente que prega, que canta, mas não é vaso de Deus. Aleluia. Pregar é uma coisa, cantar é uma coisa, ser usado é uma coisa, ser vaso de Deus é outra coisa. Porque todo ser humano que aceita Jesus, ele é vaso. Vamos ser mais além. Todo ser humano, mesmo sendo crente ou não, ele é um vaso. Não de Deus, é um vaso. Porque nós somos criados do barro. Deus fez Adão, ó, do barro. Todo ser humano é um vaso. Só que o ser humano começou a desobedecer, andou por outras linhas e perdeu a imagem do vaso que Deus havia criado. Então todo ser humano, crente ou não, é vaso, menos de Deus. Mas quem quer ser vaso de Deus, primeiro tem que receber Jesus como Salvador. Quando eu me recebo Jesus como Salvador, Ele vai me colocar de pé, mas eu preciso permitir que Ele me use. Glória a Deus. Aí o cara recebe a oportunidade, né, pastor? Deixa para depois, eu tenho uma vergonha, pastor. Quer ser vaso ou não quer? Quando eu recebi minha primeira oportunidade, irmão, eu contei, eu vou contar no livro, contei muito para alguns irmãos, vou contar. Eu era e ainda sou tão envergonhado
Eu não conseguia olhar para os irmãos. Eu ficava de olho fechado de tanta vergonha. E envergonhado, tímido demais. E eu sou nervoso, irmão. Não parece, mas eu sou nervoso. Aí eu tive uma oportunidade, irmão, com 7 dias na igreja. Fui para a consagração de jovens. Aí o pastor dava oportunidade para os jovens. Aí disse, me chamava de André Faladão. Na oportunidade do André Faladão, não falava nada. Não falava nada, envergonhado. André Faladão. Era o caladão, mas botou Faladão. Só para tirar onda comigo. Aí o pastor disse, vamos dar oportunidade para o André Faladão. Tímido, envergonhado. Só que eu queria ser vaso, irmão. Quem quer ser vaso de Deus, ele olha para os desafios dele e enfrenta. Porque ele é interessado em Deus usar. E Deus não usa gente covarde, medrosa, que antes de tentar desiste. Tem gente que recebe a oportunidade e nem foi, já desiste sem ir. Não, pastor, vou me preparar. Hoje não, desiste, irmão. Senão você nunca vai ser vaso de Deus. Lá vai André Faladão com 7 dias de crente. Sabia de nada. Vou lá. Cheguei aqui, irmão, e li um negócio que eu nem sabia de nada. Li um texto que eu abri aqui, fui lendo. 2 minutos só lendo, gaguejando. Fechei a Bíblia, não sabia mais nem o que ele tinha lido. Aí fechei os olhos. Tinha medo de olhar para os irmãos, abaixei a cabeça e nervoso comecei a andar. Andava meio fechado. E ficava falando coisa com coisa. E eu pensava que estava falando muito. E quando eu disse amém, eu estava a um palmo de bater com a cara na parede. Aqui, e os irmãos daí olhando para mim. E eu olhei, cadê os irmãos? Aí não, aqui é a parede. Quando eu olhei os irmãos tudo rindo. Aí eu, Jesus, que vergonha. Só que eu quero ser vaso de Deus. Não, olha meu pensamento. Em vez de eu desistir porque os irmãos estavam rindo, em vez de eu desistir porque eu sou tímido e envergonhado, eu vou desafiar a mim mesmo. Eu disse, por que eu ia batendo na parede? Eu disse, porque eu estava de olho fechado. E por que eu estava na parede e não estava aqui para os irmãos? Porque eu estava andando. Aí eu disse, por que eu falei coisa com coisa? Porque eu não li a Bíblia. Aí eu disse, eu vou desafiar os meus desafios. Vou começar a desafiar, não vou andar. Da próxima vez que o pastor me der a oportunidade, eu vou ler um texto pequeno e vou falar primeiro 30 segundos, mas vou falar o do texto. Era o meu desafio. E eu vou ficar de olho aberto. Aí o pastor no outro sabe, André Faladão, porque ele queria que a gente desenvolvesse. Aí eu lá, nervoso, só que eu segurei a mesinha, mas que a mesinha ficava assim, ó. Tão nervoso que eu estava. Não andava não, mas a mesinha ficava tremendo. Não precisava que era mistério, não era nervoso isso mesmo, tremendo. Aí eu peguei, irmão, li um texto pequeno e olhei, a porta da igreja era assim. Aí fixei o fio de pedra lá fora. Aí fiquei olhando o fio de pedra. Só que os irmãos pensavam que eu estava olhando para eles. Só que eu estava olhando para o fio de pedra. Aí não estava vendo mais ninguém, só o fio de pedra. Só que o povo vendo que eu estava olhando de frente aqui, pensava que eu estava olhando para eles. E eu falando para o fio de pedra. Jesus vai te abençoar. Jesus vai fazer milagre na tua vida. Jesus é poderoso. E os irmãos, glória a Deus, aleluia. E os irmãos pensavam que eu estava falando com eles. Só que eu estava falando com a pedra. Só que eu já tinha melhorado. Eu já não fiquei andando de olho fechado. Aí eu disse, não, na próxima vez eu não vou olhar mais para o fio de pedra, eu vou olhar para os irmãos. Aí fiquei olhando para os irmãos. Irmão, de cada desafio que eu enfrentava de mim mesmo, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não fui usado porque Deus disse, você vai ser, porque se não for te mato, como tem muita gente dizendo por aí, não. Eu fui usado porque eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ao diabo falou, pastor, envergonhado, não tem problema, Deus vai dar um jeito de tirar a timidez. Mas tu não consegue nem ficar de aberto para olhar pessoal, não tem problema, eu quero ser vaso de Deus. Enfrenta os seus desafios, mas não diga não para as oportunidades de Deus. O que aconteceu? A Bíblia diz que ele se levantou. Por que se levantou, pastor? Porque quando a gente se levanta, porque quando a gente se coloca de pé, o que é que acontece?
Deus começa a nos usar e as pessoas começam a olhar para nós. Começa a dizer, ixi, eu estou bonito, irmão. Aí diz assim, irmão, pregou bonito, irmão. Aí, irmão, ixi, foi legal aquele louvor que Deus te usou. Aí o que acontece? A gente não fazia nada. Aí quando começou a fazer, Deus começou a usar. Aí a gente começa a aparecer. Só que quando a gente começa a aparecer, a gente começa a desviar as coisas. Porque a gente começa a pensar que é nós que pregamos. É nós que louvamos e abala tudo. É nós que profetizamos. Aí quando, para Deus evitar que nós nos perdamos como vaso, quando a gente fica de pé, ele diz, agora tu desce. Descer na Bíblia fala de humildade. Calma, tá de pé, tem talento, mas Deus diz, quer ser vaso? Quer, então desce. Seja humilde. E tá assim de gente pensando que é vaso, mas não tem um pingo de humildade. Tem 8 Tá assim, gente, irmão, que prega e não tem vergonha de dizer, eu sou o melhor pregador. Não tem melhor do que eu, não tem vergonha de dizer, prega bem, mas não é vaso de Deus. Porque vaso de Deus, ele levanta, ele qualifica, mas ele ainda é humilde. Pastor, o que é humildade? Falamos isso na terça-feira. Humildade é a capacidade de reconhecer os seus limites. Eu tenho talento, mas sou limitado. Quando eu sou humilde e tenho talento, eu consigo conhecer o valor das outras pessoas. Eu tenho talento, mas existe alguém nesse mundo melhor do que eu. Isso aqui é humilde. Eu prego, mas eu sei que existe alguém que prega melhor do que eu. Eu louvo e acontece, eu oro e acontece, mas eu sei que tem alguém, reconhecimento de valores, que prega, que canta e também acontece. Porque gente que Deus levanta e não desce, acha que só ele, só ela. Isso aí pode ser outra coisa, vaso de Deus não. Jeremias, levanta-te, agora desce. Desce a casa do oleiro. Quem é humilde reconhece a sua limitação, vê o valor dos outros e se coloca à disposição de qualquer pessoa. Isso é humildade. Olha, eu preciso, para ser vaso, crer em Jesus para subir. E quando eu subir, descer, eu preciso descer. Descer para quê, pastor? Terceiro, quarto, olha o que a Bíblia diz: levanta-te, agora desce a casa do oleiro. Olha o que vai acontecer. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Tem muita gente aí ouvindo vozes de Deus dizendo que é a voz de Deus. Irmão, se você vê alguém exaltar dizendo que Deus falou com ele, foi outra pessoa que falou, Deus não fala com gente exaltada. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus abate o exaltado, não fala com ele, e dá graça ao humilde. Quer ser voz de Deus? Creia para se colocar de pé. Se coloque de pé para descer, e desça para ouvir a voz de Deus. Vaso crê, vaso é levantado, vaso se abaixa, diminui-se, tem humildade. Quando ele tem humildade, Deus tem prazer em falar com ele. Deus tem prazer em falar com o vaso dele. Creio para ser levantado, sou levantado para descer, desço para ouvir a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, resultados passam a acontecer na minha vida. A Bíblia diz assim: assim como a chuva desce do céu, rega a terra e depois volta, assim é a minha palavra.
É a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não tornará para mim vazia, sem antes produzir o resultado pela qual foi enviada. Quando eu creio para ser levantado, quando eu sou levantado para descer, quando eu desço é para ouvir, e quando eu ouço, a minha vida e quem está ao meu redor passa a produzir na presença de Deus. Vaso de Deus crê, vaso de Deus é levantado, vaso de Deus desce, é humilde, vaso de Deus ouve a palavra. Quinto, olha o que a Bíblia diz, versículo 3: desci à casa do oleiro e vi o que ele estava fazendo, a sua obra sobre as rodas. O que é isso, pastor? Ele ouviu e desceu. Quando ele desceu, ele passou a obedecer a Deus. Deus disse desce, ele pegou e desceu. Isso é obediência. Vaso de Deus crê em Deus. Vaso de Deus é levantado. Vaso de Deus desce, é humilde. Vaso de Deus desce para ouvir a palavra. E vaso de Deus, quando ouve a palavra, obedece a Deus. E aqui começa a acontecer, irmão. Porque quando eu creio para subir, subo para descer, desço para ouvir e ouço para obedecer, eu me torno um vaso de Deus. Quer ver? Olha o versículo 4. Vi o vaso que ele fazia, que era de barro. Vi que o vaso quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Por isso que eu digo para você, o ser humano é um vaso. Só que Deus, quando ele crer, se levanta. Quando ele desce, quando ele ouve e quando ele obedece, a Bíblia diz que o ser humano se quebra. Isso aqui é interessante. Quando eu sou um vaso no mundão, um vaso que não é de Deus, mas é um vaso feito de barro. Aí eu aceito Jesus, creio. Aí ele me levanta, ele começa a trabalhar na minha vida. Aí quando ele me levanta, ele manda descer. Seja humilde, vou te usar, mas seja humilde. Aí quando eu me submeto à humildade, ele fala. E quando ele fala, eu preciso obedecer. Quando eu obedeço, eu me quebro. Quebra o que, pastor? Quebra o que formaram você no mundo. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador e entro num processo de subir, de descer, de ouvir e de obedecer, o mundo que está na minha vida começa a ser quebrado. A minha visão começa a se desfazer. No mundo você via de uma forma, mas dentro da casa de Deus ele vai quebrar a tua visão e vai te dar uma visão nova. Pastor, lá no mundão, pastor, eu fazia desse jeito aqui, ó. Pastor, eu sei, era um vaso velho. Eu sei como é que é. E aí, pastor, falou de mim. Ih, pastor, já vi logo uma ripa. Falou de quem aí? Eu sei, vaso velho. Mas quando você aceita Jesus, ele está dizendo assim: agora quem vai dar as ordens sou eu. Você crê em mim, eu vou te levantar. Vou querer que você continue a humildade, vou fazer você ouvir minha voz, mas eu quero que você obedeça. Porque quando você obedecer, tudo que era mudando na tua vida vai ser quebrado aos poucos. Deus vai quebrar, irmão. Meu irmão, Deus vai quebrar muita coisa na minha vida ainda. Deus vai quebrar muita coisa na tua vida ainda. Você fica perguntando: Senhor, por que o Senhor não me usa? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor está trazendo? Porque primeiro eu estou te quebrando, vou quebrar muita coisa ainda, mas assim diz o Senhor: vou fazer de você um vaso novo. E é linda a palavra. Olha o que ele dizendo aqui, ó: fiz um vaso novo daquele que se quebrou.
Fez como, pastor? Do jeito que eu quis, Deus está dizendo. Conforme bem me pareceu. Cuidado. Deus já tem um projeto para fazer na tua vida. Não fica dando palpite para Deus, não. Senhor, faz isso aqui. Escuta o mistério. Tudo que você ora a Deus não é ideia tua. Você diz assim, Senhor, oh Senhor, me faz uma pessoa mansa. Aí você pensa que a ideia é tua, não é. Essa ideia foi Deus que colocou no teu coração o desejo de dizer, Senhor, eu quero ser manso. Não é você que quer ser manso. Olha, é a forma que Deus está criando em você. Aí Ele ensina você, motiva você a pedir, Senhor, me dá a mansidão. Aí você pensa que essa ideia é tua. Não é. Essa ideia nasceu já no coração do novo projeto de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que Deus pertence o querer e o efetuar. Ih, pastor, eu estou orando assim, pastor, Senhor. Ei, pastor, Senhor me usa desse jeito. Essa ideia não surgiu tua. Você foi Ele que já colocou. Ele vai te usar dessa forma. Ele vai fazer dessa forma na tua vida. Não é porque você está pedindo, é porque foi Ele que colocou esse desejo no teu coração. Fui na Fortaleza esses dias, aí conversando com o pastor. Aí disse, pastor, eu não vou me aquietar enquanto Deus não me usar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ele disse assim para mim, cuidado meu filho, para não se decepcionar de pedir algo para Deus e Deus não fazer. Em respeito a ele, que era mais velho, não falei nada. Mas dentro de mim, eu não abri mão do que Deus colocou na minha vida. Porque se fosse outro que não conhecia a praia, é meu, né, pastor? Então vou deixar de pedir. Vou deixar de seja feita a tua vontade. E nunca saiu orar. Querido, lembre-se, toda oração que você fizer, não é ideia tua, é Deus que está colocando no teu coração, no teu entendimento. Se você quer ser usado dessa forma, Deus está dizendo hoje, não é ideia tua, é a ideia minha que eu coloquei aí dentro. Vou te usar. Vou fazer, porque Deus não ilude ninguém. E fez um novo vaso, conforme bem lhe pareceu. Aleluia. Você aceitou Jesus, irmão? Você está num processo de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor: não posso eu fazer como fez o oleiro? Diz o Senhor. Porque como barro na mão do oleiro, sois vocês nas minhas mãos, diz o Senhor. Você saiu do mundo, você não fica aí, agora o que vai ser da minha vida? Você está na mão de Deus. Quando você sai do mundo, você não fica lá, e está vendo que é na igreja? Você está na mão de Deus. Você entrou num processo para Deus fabricar um vaso novo. Fica de pé comigo nessa noite. Antes de ministrar a ceia, feche os teus olhos. Oh glórias. Nós temos muitos defeitos ainda. Somos crentes. Estamos cheios de defeitos ainda. Tem muita coisa que o nosso Deus vai quebrar em nós. Tem muita coisa que Deus vai tirar das nossas vidas. Mas uma coisa Ele vai fazer: Ele vai dar forma nova ao vaso. Vaso de Deus. Se submeta. Quando Ele mandar subir, suba. Quando Ele mandar descer, desça. Quando Ele fazer você ouvir a palavra, obedeça a voz. Porque, olha, escuta, quanto mais você obedecer, mais rápido Deus vai dar forma de vaso na tua vida. E pastor, com a pregação do domingo passado, eu sou teimoso, pastor. Deus manda para a direita, eu só vivo indo para a esquerda. Não sei. Quanto mais você teimar,
desobedecer a voz de Deus, mais tempo você vai perder, mais longe você vai criar forma. Mas se você nesta noite submeter-se ao levantar de Deus, ao descer de Deus, ao ouvir de Deus, ao obedecer o que você ouviu de Deus, rapidamente Deus vai dar forma à tua vida de vaso. Rapidamente Deus vai mudar a tua realidade na presença do Senhor. Aleluia. Alguém acha que você já mudou muito, alguém acha que você está diferente, mas segura o que Deus mandou te dizer agora. Você ainda está longe. O projeto que eu tenho para a tua vida é muito maior. Eu vou mudar muita coisa ainda. Pessoas vão se converter só em olhar para você, vaso de Deus, porque forma Deus vai tirar. Levanta as mãos para o céu. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de quem? Quebra minha para o Senhor. Deus, aqui está a tua igreja. Ao ouvir a tua palavra, nós estamos desejosos por ser vasos de Deus. Tu sabes como viemos do mundo. Tu sabes o que está impregnado na nossa vida ainda. Tu sabes o que está atrapalhando a tua obra em nós. Nessa noite eu te peço, faz-nos um vaso novo nesta noite. Deus, começa a dar forma a vasos nessa noite, ó Deus. Dá forma a homens e mulheres nessa noite. Levanta homens e mulheres de Deus. Prepara uma unção para a vida da irmã Raimunda. Prepara uma unção de vaso na vida da irmã Maria. Prepara uma unção de vaso na vida da irmã Rose. Prepara uma unção de vaso na vida da irmã Cleide. Prepara uma unção de vaso na vida da Micaele. Prepara uma unção de vaso na vida dessas crianças. Prepara uma unção de vaso na vida do irmão Everaldo. Prepara uma unção de vaso na vida da irmã Antônia de Maria. Prepara os vasos que o Senhor vai mandar para esta igreja. Abre o céu nessa noite sobre o teu povo, Senhor, e manda o céu, 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 manda o céu. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quebra aquilo que te desagrada, quebra aquilo que te desagrada. Quebra, Jesus, quebra. Xalabachai, alaba subrianda na vai, alaba subrianda vai quebrando o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso nessa noite. Xalaba subrianda vai dando forma de vaso nesta noite, Senhor. Oh, glórias, aleluia, aleluia. Porque como um oleiro, como um vaso na mão do oleiro, assim é nós nas mãos do Senhor. Somos barro nas tuas mãos, ó Deus. Dai-nos forma de vasos teu, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aplauda e glorifique a Deus.
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo.